Bom dia de segunda-feira e uma segunda-feira super especial, porque é segunda-feira de carnaval. Eu adoro carnaval, tanto a festas, fantasias, glitter, quanto o feriado em si, claro. E por isso, hoje aqui eu não quero dar nenhum desafio para a sua produtividade. Pelo contrário, a gente vai falar de feriado, ou melhor, como usar o feriado. Então, se você está aqui me acompanhando hoje, ou então se você não é muito chegado em carnaval, resolveu aproveitar os dias de folga para resolver algumas pendências da sua vida, então o vídeo de hoje é justamente para você. Então, vamos falar disso, sobre trabalhar ou estudar nos finais de semana, no carnaval, na Páscoa, etc. Quem me acompanha aqui sabe que eu evito ao máximo trabalhar nessas datas. Finais de semana e feriados são sagrados para mim, para eu curtir, relaxar, descansar, sair, essas coisas todas. Só que isso tem um motivo. Eu foco nessa ideia justamente para nunca pensar no final de semana, por exemplo, como uma extensão dos dias úteis da semana. Então, se eu sempre considerar o sábado e o domingo para concluir minhas coisas, eu sempre vou usar lá só o sábado e o domingo. Se eu considerasse que essa é a semana normal com 5 dias, eu vou ter só 5 dias de trabalho. Então, eu me forço a pensar no feriado como feriado para garantir que o máximo possível vai ser feito antes disso. Porque senão, assim, a gente já sabe, né? O que tem prazo eterno vai usar tempo eterno para ser feito. Então, se eu tenho uma pesquisa para entregar até hoje, segunda-feira, por exemplo, eu me forço a considerar a segunda feriado e eu vou me programar para terminar essa pesquisa até na sexta anterior. Se eu pensar que segunda é um dia como qualquer outro e ficar naquela, eu vou tentar fazer sexta, mas se não der, ainda tem o fim de semana, se não der, ainda tem a segunda-feira para fazer. Aí, com certeza, eu vou ficar com isso na cabeça o final de semana inteiro, não vou aproveitar tanto esses dias, vou ficar estressada, angustiada e ainda vou perder o feriado fazendo lá a tal pesquisa. E aí, provavelmente, eu ainda vou fazer com mais pressa do que se eu fosse fazer na semana anterior, e aí isso acaba fazendo com que o trabalho seja pior do que poderia ter sido. E é por isso que eu não considero que eu tenho 7 dias úteis na semana, para eu não ficar usando eles toda vez. Mas isso não significa que eu nunca vou trabalhar nada ali nos finais de semana e feriado, e muito menos que isso seja errado. Trabalhar final de semana e feriado muitas vezes é necessário, sim. Só que o que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo de hoje é que existe uma diferença entre você trabalhar todos os dias porque você não dá conta durante a semana, ou porque você procrastina a semana inteira até precisar desses dias a mais, e você escolher dar um gás num desses dias para adiantar várias coisas e não ter as próximas semanas tão puxadas. Se tem um feriado desse, tipo carnaval, e se você nem gosta dessas festas, ou se em um dos dias você sabe que você não vai sair, não vai fazer nada, e você quer pegar esse dia para desafogar um pouco as suas tarefas, ótimo, maravilha. Eu mesma já fiz isso inúmeras vezes, muito mais do que eu consigo contar. E a maioria dessas vezes foi em períodos mais curtos ali do dia, e eu fazia o que tinha para fazer de manhã e aproveitava ali à tarde, à noite, por exemplo, e era super tranquilo. O que não é legal e prejudica sua vida, sua saúde, sua disposição, é você constantemente trocar o seu descanso, o seu lazer, as suas saídas com seus amigos para fazer coisas do seu trabalho que você não fez antes porque você procrastinou. É por isso que eu falo para você nem considerar final de semana e feriado nos seus dias úteis. Senão você vai acabar usando ele sempre sim. Se eu tenho 7 dias para fazer alguma coisa, eu vou usar os 7 dias para fazer essa coisa. Agora, se você super curte esses dias, curte seus finais de semana, e aí num dia ou outro você sente que vai ser melhor para o seu eu do futuro, dar uma guinada ali em algumas coisas para te aliviar no resto dos dias, ou se é alguma coisa que você precisa fazer com muita concentração e prefere fazer num dia com menos interrupções, menos ligações, menos mensagens, então perfeito, faz mesmo. O problema é quando você depende dos dias de folga para ficar em dia com o seu trabalho, porque assim você não vai ter folga nunca e isso é insustentável. E o problema maior é quando essa situação acontece porque você está lá procrastinando de segunda a sexta. Isso é que precisa ser evitado. Mas se você vai ter um intervalo aí dos bloquinhos e quer colocar as coisas em dia, perfeito. Faz isso mesmo e ajuda o seu eu do futuro. Isso também é um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Você não está sacrificando uma parte da sua vida pela outra. Você está aproveitando momentos oportunos sem perder nada.
A vida vai ficar desequilibrada quando você opta sempre por um lado e não pelo outro, e sem prazo para estabilizar tudo. Escolher colocar a vida em dia num dia lá de feriado ou em uns 2 dias, sabendo que você não depende disso toda semana, é só algo para facilitar a sua vida e super faz parte. Já fiz inúmeras vezes e o resultado foi ótimo. Eu tô mais descansada nesses dias, eu faço as coisas com mais calma, eu faço com mais atenção, não tem interrupções, eu acabo gastando menos tempo do que se fosse num dia de semana cheia de interrupções, e depois eu vou lá curtir o resto da minha folga. Mas hoje, por outro lado, eu vou mesmo curtir meu feriado, também é aniversário da minha mãe, a gente vai ficar por conta disso tudo. Mas amanhã, quem sabe, se não tiver aí nenhum bloquinho, não me custaria nada tentar adiantar algumas coisinhas. O ponto aqui é ter o poder de escolher como passar o seu feriado e não precisar fazer alguma coisa toda vez. Será que você tem esse poder de escolha? Se você não tem ainda, maratona os vídeos aqui do canal para você aprender a ter uma vida mais produtiva e mais leve sempre que possível. Feliz Carnaval e feliz feriado!